apresentação de tela, eu não consigo ver. Tá bom? Ok. Então, o início da gravação, Luciane, estou vendo ali que apareceu, gravando. Pessoal, então, oficialmente, muito boa tarde a todas e todos, uma sala cheia, sempre uma alegria a gente ver, né, tanta gente querendo conversar sobre escrita, formação de professores para ensinar a escrever. Hoje nós temos, como sabem, né, o GRAF está organizando duas modalidades de discussão. Uma chama-se GRAF Convida, que é mais antiga, que consiste em palestras, conferências de membros externos ao GRAF, que vêm nos brindar, né, com suas pesquisas, sua produção, e nós aí conversamos com eles. E a outra modalidade chama-se Nossas Pesquisas. A gente também já faz, só que isso não era tão formal quanto é agora, em que são membros internos, né, permanentes do GRAF, que apresentam, e aí também estamos tornando isso público, antigamente isso era feito só entre nós, entendemos que não há por que não ser público, né? Então nós apresentamos nossas pesquisas. Hoje quem vai apresentar é a Deunice Pereira, está aí já correndo a apresentação dela, o PowerPoint. Não, peraí então, peraí que diminuiu aqui. É aquilo, né? A gente começa na... Isso, começa aí o filme nas... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Bota no primeiro slide para eu dizer direito o título. Sim. A Deunice deixa eu finalizar aqui. É especialista em ciências da educação. Peraí, professor. Isso. Professora regente de língua portuguesa, redação nas redes pública e privada, no segundo ciclo do fundamental e no ensino médio, especialista em ciência da educação. Acho que ela vai falar, situar essa pesquisa, mas para antecipar, é uma coisa que ela já teve um investimento bastante robusto, vamos dizer assim, e fez uma parada e agora está retomando e veio apresentar para nós, não é? Ela vai falar do uso, né, vamos dizer assim, do cinema, das narrativas do cinema, fílmica, como ela chamou, em sala de aula, especialmente na aula de língua portuguesa. Então, vou passar a palavra a ela, porque é o que interessa, né? Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Vou fechar aqui também minha câmera. Tá. Boa tarde, gente. Obrigada aí, professor. Enfim, depois que o professor já me apresentou, eu preciso só situar o porquê da apresentação, né? Na verdade, o professor Marcelo estava provocando a gente, né, nós participantes do grupo, a apresentar nossos trabalhos, enfim, pesquisas, e eu estava quietinha, né, ficava quietinha. Aí depois a professora Regiane também pediu, ficou me incentivando para trazer um projeto. A minha monografia, né, no meu trabalho em ciência da educação, foi em educação no sistema penitenciário, mas eu eu exonerei, pedi, né, exoneração do Estado e me afastei desse ambiente já tem 8 anos. Então, eu não achei legal apresentar um trabalho que nesse tempo, com certeza, muita coisa já mudou e eu talvez trouxesse uma visão não atualizada. Então, eu tinha um projeto na gaveta, né, de Marginais a Heróis, ressignificando a narrativa fílmica na sala de aula, que, nossa, né, já estava ali guardadinho, é um anteprojeto, na verdade, que eu tinha iniciado uma pesquisa que não foi concluída. E aí, quando a professora Regiane falou, eu falei para ela, olha, eu vou mandar primeiro para você dá uma olhadinha, ver se cabe nos nossos encontros, porque tenho muito respeito por esse grupo, muita gratidão pela forma como vocês me receberam. E aí ela leu, disse que estava legal, o professor Marcelo também deu a força aí, e vou dividir com vocês uma inquietação, uma angústia e algumas situações vividas na sala de aula, e que, como eu trabalho no ambiente, tanto na rede privada quanto na pública, essa própria discussão, ela tem também
nuances diferentes em cada ambiente, né? Então, meu objetivo aqui, né, é pensar, né, discutir as questões ligadas ao emprego dessa narrativa fílmica em sala de aula, além de ilustração de aulas e conteúdos, né? Porque no anteprojeto, né, tento ver que a leitura desses textos visuais, ela é muito rica em complexidades ideológicas e estéticas. E ela pode não ser reduzida a uma abordagem superficial dos seus conteúdos que são tão literais, né? Então, repensar essas práticas, valorizar a narrativa fílmica como gênero no contexto escolar, eu vejo que merece um olhar mesmo diante de tanto material que tem sobre esse assunto, né? Então, a gente vê que a renovação da escola, né, na década de 70, ela trouxe o filme, trouxe o cinema para a sala de aula, até porque isso vem de uma prática social. Então, tem essa pesquisa, né, que mostra que ver filme, cinema, né, ele está em segundo lugar na valorização de atividades culturais da nossa sociedade, né? Mas, ainda assim, o filme, o cinema, ele encontra muita resistência para ultrapassar os muros da escola como linguagem, né? Então, existe uma valorização social, mas a escola ainda não é esse ambiente confortável para ele. Apesar desse reconhecimento que é eficaz, que é um material muito bom, que ele tem capacidade de influenciar, de marcar realidades, contextos, em tempos, né, principalmente agora mais do que nunca, em tempos de tecnologias tão avançadas, mas continua se vendo o cinema como o filme, né, o cinema como uma manifestação artística muito próxima das massas, e que, né, por sua vez, tem pouco acesso a outros tipos de arte. E essa acessibilidade, ela fica muito mais, ela é ampla, principalmente porque a maior parte da programação de canais de TV, seja na TV aberta ou na TV fechada, é composta por filmes. Então, ela tem uma acessibilidade muito, muito boa, né? Mas, mesmo sendo assim, essa capacidade de retratar o real, né, por visões ficcionais e muito individuais dos autores, é valorizada porque em 2 horas é possível encenar momentos que são históricos, momentos atuais. Então, esse apelo visual tem boa aceitação na sociedade, né, nessa difusão dos valores da nossa sociedade. Mas continua sendo, na escola, o grande desafio do cinema na sala de aula. 2 desafios, né, porque a escola tem cada vez mais, que bom que tem desafios, né? Na comunidade escolar, a utilização dessas tecnologias continua ainda hoje centrada na visibilidade. O cinema na escola, ele começou em busca de motivação para alunos que eram desinteressados, buscando novas ferramentas. E aí existe, né, uma política pública já em cima dessa atividade já há algum tempo, mas ela vem se mostrando ainda incompleta, né, por N razões. Então, já houve o Cinema para Todos, que era para as escolas que davam ingressos para ir ao cinema para os alunos do 9º ano ao ensino médio. Era bom até a página 3, porque ficava preso a alguns entraves, como o cartão da passagem do aluno, Rio Card, não funciona sábado e domingo, e aí o aluno não podia ir.
né, do aluno de baixa renda. Existia a ideia de que só poderia assistir a filmes nacionais, esse programa era para filmes nacionais, e o jovem valoriza, né, o outro tipo de filme, então não teve a adesão esperada, né, que o jovem tinha que ir ao cinema dia de semana, mas e muitos trabalhavam, ou realmente não tinham como, ou o cinema era longe da escola, então durou por algum tempo, durou, atingiu algum grupo, claro, mas não era o que se esperava. Depois, desde 90 também, teve a TV Escola, DVD Escola, Proinfo, que também encontrou outras barreiras, desde aparatos tecnológicos, né? Não foi botar só TV na sala de aula, porque muitas das vezes a TV ficava numa caixa que era uma grade, e aí o aluno, para ver o filme, ele via o filme com umas barras, né? Como é que dá para ver filme com barra na frente? Entre outras, né? Na hora de ligar, a tomada não funcionava, enfim. E aquela ideia de trazer essa linguagem filme para a sala de aula, ou que a ida ao cinema ia proporcionar uma discussão em sala de aula, ela se mostrava aí nesse momento frágil, né? E aí trouxe para a gente, para a educação, deixou claro que essa narrativa fílmica na sala de aula ainda apresentava caminhos muito tortuosos e distorcidos, né? Então, que há necessidade da gente ampliar essa discussão para projetos de aprendizagem com alunos e na pedagogia de nós mesmos, professores. Aí vem a BNCC, né, que traz para a gente, considera a narrativa fílmica não apenas como um mero suporte técnico, instrumental, né, que a gente pode fazer uso, né, e deve, para atingir objetivos pedagógicos, mas quando a gente chega na sala de aula, a gente encontra isso. O próprio aluno e a comunidade como um todo, né, ele recebe como, hoje não vai ter aula? É só filme? Qual é o filme que vai passar que eu vou ver em casa? Né? Os quantos de nós, às vezes, está pensando num filme, aí está passando um trecho, enfim, um colega passa, hoje está bem, né? Tá só filme, nada. Ou eu vivo mesmo com as minhas filhas, agora tinha dias que eu saía do computador muito cansada, e dizia assim, ai, e amanhã estou de novo nessa produção de conteúdo. Aí a minha filha dizia assim para mim, mãe, passa um filme, mãe. A aluno adora filme, porque é a hora que não tem nada para fazer. Então, isso aumenta ainda mais a minha angústia, né? Essa resistência que a comunidade escolar tem com essa narrativa. Aí, como eu trabalho com o ensino fundamental e médio, né? Eu trabalho com 7º e 8º anos do ensino fundamental e com o 3º ano. No 3º ano, a gente tem a pressão do Enem, e aí chegar em sala de aula com filme é mais mal visto ainda, né? É mais uma ideia distante, o que também apresenta uma certa contradição, porque nas redações Enem, já se aceita, já se divulga isso, inclusive, como que a gente pode abordar, né, como que o candidato pode citar filmes e séries na sua redação. Mas, no fundamental, é mais fácil de ter esse resultado, né? Então, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, nos dois ambientes, né, no público e no privado, através do Google Forms, né, e que eu perguntava para eles como que o filme era percebido,
por eles se era lazer ou se era aprendizagem. E aí a gente pode ver que a maioria considerou lazer, né? 70% considera que filme é lazer, e apenas 30% que é uma forma de aprendizagem. Quando eu perguntei o que o filme, a que o filme remetia a eles, né, entre passatempo, era uma diversão, era cinema, um modo de aprender, de novo apareceu que filme remete à ideia de cinema, ida cinema, que é uma diversão, preencher tempo livre, né, por isso passatempo, e nesse passatempo, eles perguntaram muito para mim assim, mas, professor, esse passatempo é onde? É para a gente em casa ou é passatempo para a gente na sala de aula? Aí eu falava para eles, é passatempo. Você vê que o filme preenche um tempo ocioso em algum lugar, né? E só 4% reconhecem como usar o filme como aprendizagem. E quando eu perguntava se gostava de assistir a filmes na escola, a maioria disse que sim, né, 60%, mas porque era bom estar com os amigos. Ali era um ambiente que eles estavam vendo o filme com os amigos e, mais uma vez, confirmava que não era aula, era lazer, era, enfim, nada ligado a conteúdo, a aprendizagem, enfim. Aí fiz outras duas perguntas, né? Se o filme era considerado aula, não, para 80%, apenas 20%, sim. E então eles colocavam o filme, o cinema em que lugar? Na arte ou como linguagem? E a grande maioria, né, vê como arte e não como uma linguagem. Aí eu, né, como professora de língua portuguesa, isso mexe comigo mais ainda, né? Não que eu não ache que não seja arte nem linguagem, eu acho que a gente pode, não pode ser tão, ou é isso ou é aquilo, né? Parece aquele poema, ou isto ou aquilo, não é. Então, como naturalizar essa narrativa fílmica nesse ambiente da escola? Como que a gente pode fazer, né? Já que tem imagem, tem som, eu posso considerar a leitura crítica de uma forma plural, tenho processos estratégicos, né, que vai do criador, desde a seleção e combinação de signos, eu tenho uma gama de pontos que eu posso partir, e como que eu posso fazer isso? Aí a gente vê que nesse ambiente da sala de aula, o filme, ele pode estar presente nas escolas com abordagem de conteúdo, de linguagem ou de técnica. Mas como que a gente lida com isso? Como é que eu vou preparar? Então, assim, são perguntas que eu carrego, né? Como preparar o aluno para trabalhar essa narrativa fílmica fora de um espaço de lazer, já que ele vê tanto filme como lazer? Nós, professores, né? E aí eu me incluo nisso, se a gente é apoiado quando a gente considera habilidades e competências para serem desenvolvidas a partir de um filme. E aí, seja por parte da escola, seja por parte das famílias, porque isso acontece. Quantas vezes a gente já recebeu, eu, pelo menos, o coordenador pergunta, né? Mas o filme vai ser só filme? Né? Vem sempre a carregada desse só, né? A comunidade escolar admite essa aula centrada nessa narrativa? Se sente confortável para receber como uma avaliação fora daquele padrão da prova que valoriza a linguagem verbal, na norma padrão, né? Sente confortável? E o filme é visto como um gênero discursivo ou não? Né? Então, isso aí traz para mim algumas inquietações mesmo, né? Porque a leitura de um filme, ela pressupõe muito mais, ela pressupõe análises, não só estética, né, mas ideológicas, enfim. E
a gente ainda está encontrando, mesmo hoje, a gente tem uma literatura grande, né, em como usar o filme na sala de aula e tal, mas vem muito como receita de bolo, né? Você faz essa atividade, faz assim, mas essa discussão da narrativa, ela ainda apresenta algumas lacunas, vamos dizer assim, né? No ambiente escolar, né, a utilização desse filme, principalmente quando os filmes de ficção, eles são menos prestigiados quando eles são comparados a documentários. Primeiro porque documentário, poucos são aqueles que consideram como um gênero textual. Ele é apresentado na sala de aula como uma verdade científica dita por alguém que não é o professor, né? E o filme de ficção, ele ainda passeia pela visualidade e pela arte. Ele não tem dificuldade de sair desse lugar, né? Essa matéria, por exemplo, é recente, saiu no jornal agora, mês de agosto, e de um espaço, de uma escola que coloca a matéria cinema no seu currículo. Aí você vai ler, né? Eu pelo menos fui ler, eu falei, nossa, que legal, né? Agora então na hora de fazer de dar uma revisada quando eu tirei o anteprojeto da gaveta, eu falei assim, nossa, interessante, olha só, quando eu comecei a pensar nisso, não tinha escola que apresentasse, assim, escola do que eu falo, ensino básico, né? Com matéria cinema, mas aí quando você vai ver, mais uma vez, a discussão ainda está na interpretação e significação dos filmes, e não considera a variedade de saberes, né, que os filmes apresentam, e que são capazes de transcender uma simples utilização como um estímulo audiovisual e uma ilustração da realidade, por exemplo. Então, a gente ainda esbarra nisso. Então, o filme na sala de aula, hoje, fica muito em cima de uma opção pessoal do professor, né? E para a gente pensar nessa visão pessoal, a gente tem que também desestabilizar um pouquinho, para a gente não frustrar, que eu preciso reconhecer limites e buscar dentro desses meus limites algumas possibilidades. Por exemplo, o professor, quando faz um planejamento, quando pensa num filme, por exemplo, esse filme pode ter passado há 5 anos, ainda mais atualmente, né, que está mudando tudo tanto, e hoje esse filme não ser mais tão adequado quanto há 2 anos atrás, né? Pensar na incompatibilidade de tempo. Os tempos da sala de aula são tempos de 50 minutos, e normalmente os filmes têm 1h40, 2 horas, em média, né? Então, pensar em métodos e pensar também nessa alfabetização na linguagem audiovisual. Adequação, né, da qualidade, com falta de recursos, isso tudo varia um pouco do ambiente da escola privada para a escola pública, mas traz para a gente algumas dificuldades, como, por exemplo, eu, no ambiente da escola particular, eu tenho facilidade, tenho computador na sala, tenho projetor, está lá ligado, eu posso na hora, né? Mas, em compensação, eu tenho o meu público, que ele tem um outro olhar para a narrativa do filme, que eu não vou encontrar na pública.
mas na pública eu não tenho todos esses recursos. E muitas das vezes a gente se desestimula porque chegou lá com planejamento tão legal, né? Mas a tomada não funcionou, ou então não tem um Benjamin para ligar aquele tipo de cabo, enfim. E junto a isso, eu tenho que ter um preparo anterior, né? Porque eu tenho que ter atenção no anacronismo e aproveitar esse momento para problematizar tanto o anacronismo quanto o efeito de superapresentação. Então, essa narrativa também precisa ser decodificada para o meu aluno, né? Não é só apresentar, eu também tenho que estar numa uma linha, né, muito afinada com tudo isso para poder não ficar frustrada, né, e valorizar tantas abordagens e as interpretações. Em língua portuguesa, né, trazendo isso mais para pertinho, para o meu ambiente, pensar no filme, a sala de aula, pensar em diferentes linguagens, né, construção de conhecimento, é pensar em compreensão, em explicação, né, pensar em ampliar muito, né, porque eu passo por, além disso, prever, intervir, mudar, né, e aceitar, né, o que o meu aluno está trazendo, né, porque ele vai trazer também a visão dele de mundo, o que ele traz com ele, e como que eu compreendo o que ele traz, eu explico, e eu até prevejo quando eu vou pensar nesse filme, né. O Marcos Napolitano, ele tem uma fala que ele diz que o filme é capaz de ajudar a escola a reencontrar a cultura, ao mesmo tempo que ela é cotidiana, tornar elevada. Eu acho essa fala muito interessante, mesmo para os dois ambientes, porque hoje eu costumo brincar com os meus alunos que até a forma como eles escolhem um filme é muito diferente. Né? No meu tempo, a gente lia a avaliação no jornal e via os horários da sessão para chegar ao cinema, né? Quem tinha acesso, né? Porque tinha gente que nem isso. Hoje em dia, eles chegam no shopping, olha lá, vê o que está passando e entra. Então, ele entra sem menor conhecimento prévio. Então, muitas vezes, ele levanta do filme no meio, muda de sala porque ele começa a não gostar. E na sala de aula, quando você apresenta, às vezes é um título de um filme que seja recente, ou que esteja passando, alguma coisa assim, ele vai dizer, não, já vi. E, mais uma vez, a gente precisa entrar aí nessa naturalização dessa narrativa como gênero discursivo. Porque, na medida em que a escola tende a pensar o texto escrito, né, e mais especificamente o texto didático, ela prestigia esses, aí acaba marginalizando outras práticas que são socialmente desenvolvidas, né? No meu caso, como isso me incomoda um pouco, eu trouxe como exemplo duas atividades, né, que foram muito marcantes para mim em termos tanto de resultado com os alunos, quanto para as minhas angústias, né? Quando eu trabalhei com eles Alta Compadecida, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, esse outro aí eu ainda estou vivendo ele. A primeira impressão dos alunos era assim, Alta Compadecida, já vi várias vezes, porque sempre passa, sessão da tarde, enfim. E aí eu falei, tá bom, então, que bom que você já viu. E quando eu apresentei a eles, comecei pelo livro, essa era a proposta da escola, tinha o livro. E que esse livro passava por um gênero, que já começou a desconstruir daí,
que para eles dramático é drama de fazer chorar, né? Ah, professora, a gente vai fazer isso aí para chorar, né? Não. Aí a gente começou a desconstruir essa linguagem. Daqui do filme, do livro para o filme, né? Porque já começava daí, que era Alto da Compadecida para o Alto da Compadecida. E aí eu comecei a provocar, bom, vamos ver por que é diferente, né? Por que você acha? E quando fomos trabalhando por o livro, eu mostrei a eles que o livro era originário da literatura de cordel. Na verdade, o Suassuna tinha construído a obra a partir de 3 cordéis diferentes que eles leram. E se eles tinham percebido esse cordel, né, no filme. Eles, claro que não, cordel, não tem nada, não tem ninguém cantando de poema, que para eles também ainda confunde cordel, de repente, e tal. Daí, a gente fez a transposição, vamos lá, vamos ver esse cordel dentro da obra, e vamos voltar para o filme. Quando depois do final desse trabalho todo, né, desses gêneros todos ali apresentados e tal, eles voltaram para o filme com outro olhar e começaram a perceber que jamais somente pelo filme eles teriam todas essas informações da literatura de cordel, o alto, o que é drama, que o drama não é para fazer chorar, enfim, e como que um filme que é apresentado com humor, né, eles não tinham a menor ideia. E esse ano foi muito rico desse trabalho, porque depois eles mesmos, em outras leituras, eles foram buscar. Ah, professor, eu vi também que tem um filme dessa obra assim, que é outro olhar, não é isso. Então tem o olhar muito do roteirista, né? O que ele vai privilegiar e tal. Da escola, e esse trabalho eu fiz nos 2 ambientes, na escola pública e na privada. Na escola privada, isso durou um trimestre, durou 3 meses. Na escola pública durou 1 ano, né? Foi o projeto do ano inteiro, porque aí a gente esbarrava no como ter o livro, fazer esse livro circular na sala de aula, né? Então, aí é um outro... E aí eu volto a dizer, né? A gente demanda uma energia, né? Para a gente não abandonar, porque senão dá vontade, desanima, né? Porque é muita informação para a gente dar conta fora do dia a dia da gente. Esse outro trabalho é o que está acontecendo agora na modalidade remota, né? Também é outro exemplo. Nesse momento de pandemia, algumas editoras deixaram disponíveis algumas obras para leitura online, né? E porque, né, atrasos dos correios, vai comprar, vai demorar para chegar, e mais problemas financeiros de muitas famílias. E aí eu aproveitei esse momento e tentei alinhar, né, 3 obras com o gênero que a gente está trabalhando, então já fiz a escolha de 3 possibilidades, deixar disponível para o aluno. E eles iam ler o livro, eles tinham a opção de escolher uma obra dentre essas 3 que estavam interligadas com a escola, né, o trabalho daquele trimestre do gênero discursivo. E aí, depois de ler a obra, eles precisavam construir um conto. Depois desse conto, eles precisavam transformar esse conto em um mini conto e trabalhar o poder de síntese e transformar esse mini conto. E depois de mini conto, eu apresentei para eles um outro programa, né, uma outra, que é o Flipgrid, que é esse programa de um book talk, que é um programinha que você tem 1 minuto e 30 para apresentar um painel, fica como se fosse um painel de fotos, como tem o Padlet,
tem esse que é um painel de vídeos. E dentro desse vídeo, ele tem a possibilidade de formatar várias ferramentas, de imagens. E aí eles foram percebendo que eles precisavam ter prioridades, ter que adequar essa linguagem, não era só resumir, não era só encurtar. Então, esse trabalho ele ainda está acontecendo, na verdade, também estou conseguindo fazer nos dois espaços, porque tanto no público quanto no privado, porque a ferramenta é gratuita, então dá para eu disponibilizar. Aí a questão nos dois espaços é em número, né, em quantitativo de alunos, porque na escola privada eu tenho uma turma de 30 alunos, eu tenho 30 presentes online, 30 fazendo atividades, e na escola pública eu tenho 38, 40 em sala de aula e dou aula online para 6, né? E que eles conseguem entrar e fazendo as tarefas, participando dessas tarefas, seja a hora que os pais chegam, enfim, à noite com o celular. Aí eu saio de 6 para 10 alunos por turma, né? Mas estou tentando que eles, né, esses 10 pelo menos tenham acesso, e eles estão também percebendo essa questão de que eu preciso ter, não basta só eu olhar para a produção de um filme, eu tenho que ter um olhar diferenciado, e como que de um livro eu saio para isso, qual é a modalidade do discurso, que eu vou ter que me adequar, né, para poder que aconteça. Então, diante disso, eu sinto a necessidade, né, de definir uma educação audiovisual, porque tem outra frase também do Napolitano que ele diz, né, que o problema dos filmes é que eles se realizam no coração e na nossa mente, como histórias abstratas. E o aluno chega na sala com esse mundo imaginário. Então, a gente precisa, eu sinto essa necessidade, né, de trabalhar esse discurso, de reconhecer esse discurso na formação integral do leitor, né, e hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, né, de ensino remoto, eu vejo que pode ser uma oportunidade da gente não perder o espaço que a gente está alcançando agora com tantas produções, né, que a gente precisa, produção de vídeo, como no nosso encontro passado, os nossos estudantes mostraram, né, como que produzir isso, quanto tempo leva, enfim. Então, hoje a gente vê que tem que ter essa prática, tá no nosso dia a dia. A gente não vai voltar para a sala de aula que a gente deixou em março, né? No dia 13 de março, especificamente, a gente saiu deixando uma sala de aula e vamos voltar em algum momento e não vamos para aquela mesma sala de aula. Então, esse recurso, né, como ferramenta audiovisual, esse instrumento, ele vai estar muito mais presente, e isso vai requerer, já requer de nós investimento, né, todos nós, investimento na aprendizagem, como se adequar a esse momento, investimento de material mesmo, porque eu vejo por mim, né, que tenho esse dia a dia na sala de aula, eu tenho um computador que tem 5 anos. Para mim, porque eu usava esse computador, ele me atendia perfeitamente.
Hoje eu já sinto necessidade para a quantidade de informações, de plataformas, porque cada ambiente na escola pública é uma plataforma, né, no município tem uma plataforma, a escola privada tem outra, então eu tenho necessidade para corrigir redação, eu tive que investir numa mesa digitalizadora para poder otimizar esse tempo, senão é como o professor Marcelo falou, era pegar, baixar, corrigir, digitalizar. Gente, mas em uma série eu tenho 138 alunos, como é que eu ia fazer isso com 138 alunos toda semana? Porque é uma produção textual, não dá, né? Novos programas, a gente está tendo que buscar, porque também tem isso, né? O aluno também cansa, ele não quer, ele se desestimula, você tem que buscar produção de conteúdo, a gente está numa produção de conteúdo muito grande para a sala de aula, tanto para a gente, quanto para o professor, quanto para o aluno. Então, o nosso dia a dia hoje na sala, ele está variando muito, né, entre interação e interatividade, né, a gente está buscando isso, para facilitar essa comunicação, porque nós estamos isolados fisicamente, mas não socialmente, né, em termos da sala de aula, da presença física, né. Então, como eu falei no início, são inquietações minhas, né, e eu comecei a pesquisar, interrompi, isso tem muita coisa, ainda tem muito a buscar. Fica claro para mim que o filme é um instrumento educativo, né, numa sociedade que é mergulhada em imagens, e incorporar esses novos processos de comunicação, me parece que será um suporte muito aceitável para o jovem contemporâneo. E a gente vai ter que começar a botar isso para a gente com mais normalidade, né, com mais naturalidade, já que seja agora, né, que a gente vai estar voltando para a sala de aula de uma forma híbrida, né, como depois. Eu tenho claro que algumas situações, alguns momentos que esse ensino remoto nos proporcionou, a gente não vai resgatar. Então, assim, não é nenhuma, enfim, receita, né, mas só foram inquietações minhas do que eu trago de sala de aula e o que, como foi, né. Então foi isso, ainda tem muito a buscar, mas são inquietações minhas, como de uma professora de língua portuguesa, né. Obrigada, gente. Muito bom. Muito bom, Deunice. A gente conversou durante a semana, mas eu não sabia de várias coisas aí, né? A gente estava falando mais da estrutura, da questão da pesquisa, muito legal. Chat aqui, as pessoas já começaram a bater um eu não papo pude aqui. acompanhar porque eu estava apresentando, né, a certificado e tal. Deixa eu ver se tem alguma questão. Ainda tem que... Não, eu acho que todos nós temos, né, essa experiência da escola, desse Tá encontro. vendo? O Marcelo pode dormir. O Marcelo reconhece que ele podia dormir na sala de aula. Olha lá. Eu gosto da honestidade do Marcelo. Podia dormir na sala de aula. Marcelo é um exemplo do mal para isso. E é um cara que estudou no colégio militar, ele era corajoso, porque não dormia numa instituição que tem ali um controle da disciplina, né, e tal.
grande, né? Assim mesmo, o Ainda som. dormia na sala de aula, tá vendo? Todo mundo dormia. Ah, Olha, a gente ia lá para o fundo da sala, se esticava a perna, cruzava os braços e roncava. mas você sabe que eu tenho uma história de dormir em filme na escola também, porque na minha cidade tem a história da Guerra do Contestado, e é uma disciplina obrigatória lá, né, no curso. Só que como é que eles fazem? Eles botam vários vídeos sobre a história do Contestado, né? E aí a gente dormia, né? Porque eram vídeos assim, longos, chatos, sem contextualização. Diferente do que você expôs aqui, que eu achei maravilhoso. Isso aí me lembrou. Até a professora coloca ali a questão de se usar o filme como prova e tal, mas aí perde o lugar de prazer de ver o filme, como o professor Marcelo colocou. No caso, esse trabalho que eu estou fazendo agora com o Flipgrid, na verdade, a avaliação vai ser o vídeo. E eu estou, na verdade, sendo ousada, mas porque eu tenho na verdade, eu tenho uma liberdade na escola, porque eu trabalho numa escola construtivista, então isso me dá essa oportunidade, digamos assim, mas não é toda avaliação, dos 100 pontos é parte dela, né? Não é toda, né? Posso Claro, deve. Vamos fazer, antes do Marcelo falar, vamos fazer aqui uma ordem sem nenhuma também engessamento. Quem quiser falar, bota aqui no chat, eu vou tentando organizar aqui uma lista de chamada para as falas, né? Vou começar pelo Marcelo. Bota aqui, eu queria falar, bota aqui, peço para falar. O Marcelo tem outra pergunta aqui que eu estou lendo aqui, que ele pergunta, seus alunos vão ao cinema? Na minha cabeça, depois da internet, Netflix e afins, a galera da geração... Então, Marcelo, deixa eu te dizer, eu moro no Recreio e eu trabalho com a galera da Barra, né? E na escola pública de Vargem Grande. Então, para minha surpresa, eu não sou de circular muito em escola, não, sabe? Eu vou, eu fico. Então, eu fui para Vargem Grande recentemente, e aí achava assim, né? A Vargem, perto da praia, Recreio, perto do Recreio Shopping, deve ser uma coisa assim maravilhosa. E como eu sou frequentadora da comunidade do Terreirão, que é onde o pessoal do Recreio faz compras, né? Porque ninguém vai à cidade, porque você é da cidade, é uma viagem, você tem que marcar na agenda e tudo. Eu dizia assim, né? Não, é tranquilo. E, para minha surpresa, a comunidade de Vargem é muito pobre, essa comunidade do Terreirão, eles não vão a cinema. Não vão. Mesmo eles, para eles, o lazer é praia, e o filme, para eles, era uma coisa muito difícil de ver. Mesmo eles morando próximo do cinema, com condições de ir a pé. Né? Isso me trouxe essa... Então, quando eu falo lá que o filme, a gente tem mesmo sendo na sala de aula de 2 ambientes, ele é encarado diferente. Para essa comunidade em Vargem, eu consigo apresentar o filme como o lazer, né? E também, agora, na escola particular, aí é outra história. O filme eu preciso desconstruir que ele é só lazer. Né? E, em compensação, o acesso ao filme pela TV, como você diz, Netflix e afins, eles até têm o acesso, mas eles, como eles dizem para mim assim, professora, quando você fala, a gente vê diferente. Olha só, além do Marcelo, tem a Marta também. Então, não sei se o Marcelo fala agora. Pode, Martinha, pode falar primeiro. Não tem problema, não. Claro, amor. Então, Marta. Eu pensei que fosse o Marcelo que fosse falar. Não, você... Ladies first.
Que chique. Muito obrigada pela gentileza. Eu aceito. Grata. Deunice, eu quero dizer que eu estou maravilhada. Assim, muitos parabéns. Né? Parabéns. Obrigada, nossa. Parabenizar você por essa fala. Assim, que tem uma densidade, tem uma questão estética muito bacana, ética, né? E você tem uma oralidade, assim, uma construção de pensamento muito bacana. Então, assim, parabéns. Obrigada, professora. Já te convocar aqui perante os nossos coordenadores, né? O professor Marcelo Correia e a professora Rejane, para que você dê um curso para a gente de recursos tecnológicos. Professora, eu estou aprendendo, também estou aprendendo tudo. Eu estava aqui no apoiado, Márcia, apoiado. Eu estava aqui aprendendo também. Né, se possível, quando a gente voltar ao mundo, né, social mais perto do que é normal, né? Porque agora a gente está aprendendo na marra também, mas... eu tenho dito, professora, que a gente vai voltar para uma nova realidade, porque novo normal não é, isso não é normal. Não é normal. Eu digo assim, eu digo o encontro dos corpos físicos, né? Ao vivo, sim. Né? Eu acho que é mais interessante. E, assim, muito bacana, assim, teu material, tua fala e toda essa proposta. E você trouxe umas inquietações, né, que eu acho que são bem interessantes, assim, para você levar à frente mesmo, como um projeto de pesquisa, né? O Marcelo Maldonado comentou ali que já tem muita gente fazendo curta, tem muita coisa acontecendo, principalmente usando o recurso do celular, eu acho que isso seria uma coisa bacana. Teve no festival da UFRJ um grupo, eu não me lembro agora, mas se você procurar, tá gravado lá, você vai conseguir achar. Eles fizeram, era um filme sobre Paulo Freire, mas mostrando como eles vêm pesquisando o recurso, né, do cinema para trabalhar no mundo acadêmico. E eu acho que seria bem bacana você se aproximar e ver quais são os, né, autores. Vou anotar depois para ver, professora. Se a senhora puder botar lá no grupo. Eu não tenho o nome, eu até procurei aqui no meu celular, mas eu não encontrei. Mas eles têm trabalhado até em consórcio, assim, com vários pesquisadores de outras universidades, em outros estados. Eu acho que, se eu não me engano, o professor era do Espírito Santo, e ele estava trabalhando com outros professores de outros estados. Então, assim, acho que é bacana para aproximar e amarrar a ideia, né, de um projeto, porque você já tem uma trajetória aí construída que é bem legal, e pensar esse lugar da narrativa mesmo, né, do cinema. Para mim, ele está dentro de um gênero do discurso, eu acho que a gente pode trazer isso, se for num diálogo até com Bakhtin, né, dá para trazer isso. E também trazer essa discussão de um lugar de espectador, mas de um lugar de produtor, porque hoje a gente está numa sociedade que as pessoas pegam o celular e elas se tornam também... autores, autoras, elas estão sendo diretoras, estão produzindo, estão editando, estão fazendo muita coisa. Eu já participei, inclusive, com uma turma no Festival do Pequeno Cineasta, né? Eu levei uma turma para participar e foi o que eu falei para eles, gente, a gente chegar até aqui já foi o máximo. Eu não quero ganhar o primeiro lugar, eu trazer vocês aqui, a gente está aqui, né, junto com esse pessoal que tem todo um apoio tecnológico, ferramentas, tem às vezes o pai que já vem nessa vida de trabalhar com filme, com cinema, e a gente chega aqui humildezinho, porque fez um filme no celular, no pátio da escola, e está aqui. Pô, isso aí é o máximo. Mas tem muita coisa bacana rolando e assim, eu acho que teu estudo pode contribuir muito para a educação como um todo, né? Para a gente também começar a ampliar esse uso das linguagens, né? Porque a gente ainda está nas caixinhas, talvez esse seja um ganho da pandemia, que vai nos obrigar a abrir, né? A ampliar esses diálogos, porque a gente realmente
ainda está num universo ainda muito do analógico, né? Numa sala de aula que talvez esteja lá no século XVII ainda, né? Numa crítica, Sim. uma autocrítica também, tá? Essa visão que você vê quanto ao cinema, eu queria te dizer que ela não está só na educação básica, ela está no ensino superior também, Sim. tanto do lado do discente como do lado do docente, né? Sim. O discente, nas minhas avaliações, eu uso poucos recursos do cinema porque as mesmas dificuldades que você encontra, a gente tem encontrado no universo, né, público. E aí, às vezes, é uma tralha gigante que a gente tem que carregar, que você, sabe, sai de casa reclamando e volta para casa reclamando. Então, às vezes, o que é para ser também um outro lugar de pensar, vira um sofrimento muito grande. Aí eu já usei no início, usei muito, mas depois parei. E aí os alunos, os discentes costumam dizer na avaliação, podia ter trazido um filme. Eu sempre ouço isso, sempre eles registram esse tipo de... Sempre tem, 1 ou 2 ou 3 que, né, pedem o recurso de um filme e que a gente acaba que não usa. E já vi colegas, pares nossos dentro da universidade dizendo aquela professora lá só passa filme. Então, também, né, um lugar que... Qual é o papel da narrativa, né, Exato. fílmica dentro do processo de formação. E aí, eu queria só te dar uma sugestão, assim, que você use Claro. uma palavra, não é só para você pensar, já que você falou que estava nas inquietações, que talvez o verbo não seja naturalizar, né? Uma coisa para você pensar como é que a gente traz esse gênero para conversar e para expandir o processo de formação com a sua potência, mas não é natural, porque é uma intervenção, né, do homem no próprio processo de construção, do lugar da arte, de outras questões. Eu acho que assim, né? Não, é super adequada isso, né? Porque quando eu penso em naturalizar, eu penso em tornar, no sentido de tornar confortável esse ambiente. Eu sei. Porque já aconteceu quando eu tive talvez seja incorporar, né? Incorporar isso. Já aconteceu de eu chegar para uma aula de redação numa turma de 1º ano de ensino médio e eu levei um filme. E o filme, ele tinha 3 esquetes ali do filme e que ele trazia, né, situações assim de assédio, racismo, violência policial, para introduzir o texto argumentativo numa turma de ensino médio. Quando eu cheguei no 1º ano para falar que eu ia apresentar a primeira esquete, a gente ia levantar o tema dali. Na aula seguinte, a gente ia ver a segunda esquete, ia levantar o tema dali. Na aula seguinte, outro esquete e levantar o tema. Primeiro eles congelaram. Eles, como, professora? Você não vai dar a proposta de redação no papel para a gente? Falei, não. Mas a gente nunca fez redação sem proposta no papel. A gente tem que ter um texto motivador, a gente tem que ter um tema. Eu falei, então, tá aqui, a gente vai tirar daqui, juntos. Né? E assim, então, eu vou te falar que, ainda assim, ao final da terceira esquete, quando eu tinha lá já estruturado o que a gente tinha de discussão para a argumentação deles, para construir o texto argumentativo, ainda tinha aluno que estava inseguro, que estava assim, mas eu preciso, professora, que você coloque num papel. Eu falei, mas, cara, diz para mim, o que você percebeu disso aí? Aí ele dizia, na oralidade, ele dizia muito bem. Eu falei, então, agora vamos lá, papel. Não, professora, eu não consigo. Interessante. Entendeu? Então, assim, isso me incomoda no sentido, assim, de provoca, né? Isso me provoca, né? Como que... E até hoje mesmo, na sala de aula, eu falo para eles assim, eu falo assim, mas você vai ver esse filme por quê? O que você escolhe? Sei lá, professor, porque tá todo mundo vendo. Mas qual gênero? Professor, lá vem você com esse negócio de gênero. Qual gênero? Vamos lá, qual gênero? Esse gênero pressupõe que você vai ver o quê? Aí, quando eu apresento para eles, mas eu não gosto de nada disso. Eu falei, então o que você vai fazer vendo esse filme? Se é um gênero desse que pressupõe você ver isso. Mas atenção, um comentário
você tem razão, mas os alunos também têm razão, né? Sim. Quando ele acha que o drama é a tragédia, É. não que a drama é um gênero, antigamente gênero era só três, lírico, épico e dramático, né? E o dramático é o gênero da tensão, que trabalha de formas diferentes e tal, que é o teatro, vamos dizer assim, né? Simplificadamente. Você olha as categorias dos filmes, está lá, drama. O drama é o filme triste, é o filme que tem um triste, que problema faz grande. chorar. O outro é comédia, né? Ainda tem a comédia dramática. Né? E tem a comédia romântica. Comédia romântica. Quer dizer, então, ele também, coitado, acho que houve uma vulgarização do termo drama que escolheu, né, uma das caminhos do drama para chamar de drama. Né? Houve uma metonímia, vamos dizer assim. Na verdade, Marcelo, foi uma corruptela do melodrama, né? Também pode ser. Na verdade, o drama, esse drama que o pessoal coloca aí, que rotula os filmes, ele é, no fundo, na sua origem, ele é o melodrama, né? Que veio das óperas, das operetas. Isso. Quando o cinema chegou e a gente começou a poder registrar as imagens, registrar o som, a base foram esses musicais, essas operetas, esses dramas que vieram da melopeia, ou seja, da música. Né? Então, teu som está picotando um pouquinho. Esse negócio é horrível. Eu já tentei ver o que acontece aqui. Melhorou? Está melhor agora? Está melhor. Tá dando para entender, mas está picotando. Então, o que acontece? O melodrama é que deu origem, né, que veio depois filmado e tudo mais, aquela coisa, depois que incorporou o som ao cinema, o melodrama se tornou, vamos dizer assim, o grande gênero de adaptação das obras para o cinema, o primeiro cinema clássico narrativo. Então, ficou cristalizado isso. Então, quando se fala em drama, todo mundo já pressupõe Chororô. Sim, sim. Aproveita que você está falando e fala o que você queria falar antes. Desculpa, gente. Então, eu acabei entrando na frente aí. Não. E, enfim. Mas, Deunice, em primeiro lugar, excelente a tua pesquisa, excelente a maneira como você aborda, você está super de parabéns. É uma coisa que é fora da caixinha mesmo. Entendeu? E assim, eu só queria de repente te dar um toque, que assim, a primeira coisa, quando eu trabalho com cinema, que é a minha pesquisa, né? A minha pesquisa de doutorado é cinema, literatura, transposição, adaptação cinematográfica, né? Da linguagem literária para o que eles dizem, chamam de, entre parênteses, né? entre aspas, de linguagem cinematográfica. Então, esse é o tema da minha pesquisa. Então, toda vez que eu trabalho num nível de ensino médio, ou até mesmo de graduação, com esse tema, a primeira coisa que eu falo para os alunos é: vamos escrever um filme, em vez de vamos ver um filme. Porque o filme, antes de ser visto, de ser filmado, ele é escrito. Eu mostro para eles o roteiro, mostro para eles a origem o que deu origem àquele roteiro, seja a obra original, seja um conto, seja um romance, seja um quadrinho, né? Porque é interessante trabalhar também filmes que vieram dos quadrinhos, porque é uma linguagem que eles são muito... Naruto, não sei o que, eu fico desesperado. Quando eles começam a falar nesses quadrinhos, eu não entendo nada, não sei nada, mas é o que eu vou lá saber, eu vou lá pesquisar, porque dali tem uma boa base para se trabalhar a adaptação. Então, assim, eu geralmente provoco eles chamando, dizendo que a gente escreve um filme. Né? Eu mostro o roteiro e aí provoco ainda mais quando eu digo: e aí, gente, esse roteiro é o quê? É um gênero textual? Ele é isso, ele é aquilo outro. Então eu começo a provocar o pessoal e aí depois eu proponho uma atividade muito legal, muito bacana, que é: vamos escrever um curta-metragem adaptado de... Aí eu pego um conto, uma lenda, uma coisa, um folclore, uma coisa assim, apresento o texto original e começo a provocar: vamos transformar isso aqui num roteiro?
Porque o que acontece? Quando você falou uma coisa muito, muito, muito legal dos filmes de ficção, você falou assim, o filme de ficção passeia pela visualidade e pela arte. Ele não passeia, o filme é visual. O cinema, ele trabalha com imagens. E quando você escreve para o cinema, é uma escrita diferente, porque você escreve para ser visto. Sim. Então, por exemplo, quando você tem um texto que diz assim, o personagem pensou, como é que a gente transcreve isso para o cinema? O pensamento para o cinema? As rubricas, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A gente precisa... aí eu faço um trabalho com a galera de como que você escreve visualmente. Como é que você escreve para ser visto. E aí, depois que a gente vai fazendo esse exercício, eu peço para eles compararem o que resultou no roteiro, porque o roteiro ele tem uma forma específica, e o conto original, o texto original. Eles ficam maravilhados. Eles não, aí eu falo assim para eles, olha, agora a gente vai filmar. E aí, daquele roteiro que a gente produziu, eu passo para eles começarem a gravar com os seus celulares, com as suas câmeras e tudo. E a gente faz um filmete, faz um filme pequenininho. Né? E aí, assim, é muito interessante porque eles começam a entender essa mecânica de escrita para o cinema, e das transposições de um gênero para outro. Transposição do discurso de um para outro. De um para outro. Então, assim, é muito bacana esse exercício, e é uma coisa que você... O mais difícil, quando você trata de literatura e de cinema em sala de aula, é engajar esses alunos na atividade, na compreensão daquilo que eles estão estudando. Então, quando a gente propõe, de repente, fazer um filme juntos, isso engaja muito mais eles, e diverte tudo mais, e traz esse lado lúdico para o lado do conhecimento. Então, assim, eu quando eu trabalho nessa linha, né, da produção em conjunto. Né? E você está falando aí do roteiro, eu tenho, né, nesse ano eu tinha alunos, né, de vez em quando a gente tem, né, lá alunos na escola particular que trabalham na TV. E aí, outro ponto interessante foi que eu tinha uma aluna que estava trabalhando, estava atuando, e quando eu falei sobre roteiro, a escrita, as rubricas, eu preciso trazer isso, como é que... Porque o filme ele é visual, você está ali vendo que o cara está triste, que o cara está andando rápido, está andando devagar, mas e no texto escrito? Ele partiu de um texto escrito, né? Ela sabia me dizer, professora, porque a gente recebe entre parênteses o que a gente tem que fazer. Mas ela não sabia, para você ver como é que tem horas que isso fica muito distante, né? Ela atuava, ela estudava aquele roteiro para poder representar, mas ela não conseguia ver que o que ela fazia na gravação saía de um texto de papel. É isso. Ela não conseguia ver. Aí um dia eu pedi para ela, você pode trazer o roteiro da sua cena que você estuda para a sala de aula? Aí foi quando eu lembro nitidamente que eu apresentei, falei, gente, olha aqui, olha, o roteiro dela que ela recebe para estudar é assim. E olha o livro do Alto da Compadecida aqui. Ele saiu do livro, do papel, e virou um dia isso para aquelas pessoas que estavam lá no cinema, o Celton Mello, não sei o quê, darem vida ao João Grilo, ao Chicó e tal. Isso dá um nó na cabeça deles, né? É muito interessante que eles ficam assim, gente, mas como, professora? Então, todo mundo recebe um papel desse para estudar? Eu falei, sim. A Regiane pediu para falar, mas só para não perder a deixa, não sei se conseguem ver daí essa capa de livro. Sim, Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques era apaixonado por cinema e manteve durante anos uma oficina de roteiros. E ele publicou, e eu acho que isso pode ser muito interessante para você e talvez para os seus estudantes, ele publicou 3 livros com as sessões dessas oficinas. E como se conta um conto, esse está traduzido para o português. Os outros 2 eu tenho em espanhol, A Bendita Mania de Contar e Me Alugo para Sonhar. São os 3 livros.
E é muito interessante porque são eles, 6, 7 pessoas, aí, bom, eu tenho essa ideia e tal, aí eles vão construindo, conversando, literalmente não tem nenhuma intervenção, é uma degravação, vamos dizer assim, uma transcrição da conversa entre eles até chegar nas decisões. Chega a pessoa, eu pensei numa história assim e tal, mas peraí, o que você vai fazer com essa... Uma mulher vai bater com o carro e vai acontecer o que com ela? Não, mas isso não está certo. É maravilhoso, porque é o processo, né? É exatamente o processo. O Dorf Comparato participou. Para você que gosta de cinema, eu, né, me deleitei lendo esses livros, né? Porque são uma conversa entre pessoas tentando construir juntos um roteiro. Vou passar para... Depois, se Rejane. quiser, eu te mando aqui. Passar para a Rejane, que pediu para falar. Nossa... eu quero... grande, pronto. Como é que é? Coordenadora de lives. Isso. E de efeitos visuais, professor, porque também os convites que ela faz... Tinha uma equipe, não, isso aí devemos isso aos extensionistas, que eles têm mais uma estética boa, né, para pensar. Não, Deonilson, eu queria te dar os parabéns, eu poderia colocar uma plaquinha aqui, eu já sabia, eu tinha certeza que você ia brilhar, né, eu acho que é tão bom quando as pessoas entram para o GRAF e entram entrando, né, mostrando o que fazem, socializando as suas experiências que nos acrescentam tanto. E eu, como professora de didática, eu entendo que essa questão que se você colocar o filme, enquadrar ele muito e fazer questões e fazer uma resenha sobre o filme e tudo isso, a gente vai destruir a melhor parte dele, que é essa arte livre que as pessoas interpretam e trazem para a sua vida da maneira que bem entender, né? Tem toda essa parte da construção, mas ele, quando nos chega, ele chega de uma outra maneira. Você tem lá os teus sentidos e é com eles que você trabalha. Eu entendo, mas o professor de didática sempre diz isso, né? Tem que ter. Mas eu confio muito nessa perspectiva que você apresenta de ter uma intenção muito bem colocada, né? Pode não ser uma prova sobre o filme, vai cair na prova o filme, pode não ser efetivamente trabalhar com uma lição moral do filme, porque eu sou do tempo que, quando eu estudava, eu assistia filmes para trabalhar com a questão da lição moral do filme, né? Eu acho que até os livros que a gente lia na escola tinham muito essa perspectiva, por isso que eu gosto tanto da Ruth Rocha, né? Os livros infantis dela não têm essa lição moral, né? São, assim, livres, né? Mas eu gosto muito quando eu vejo, né, essas possibilidades que demonstram uma força metodológica, didática, né, trabalhada, que apresentam os mundos, amplia os mundos dos estudantes. Quer dizer, você apresenta o que está por trás desse filme, né? Da onde que ele veio. Então, isso é muito potente. O Marcelo falou trazer esses textos, ou a própria discussão dos estudantes para fazer um simples roteiro de um filme pequeno que eles elaboraram, como está aqui na sala os estudantes que apresentaram para a gente, eles fizeram, né? O Álvaro fez o roteiro e a Gabriele fez a animação, quer dizer, então eu acho que essa é uma potência muito grande. A arte, né, o filme como arte, ele é uma construção coletiva, extremamente coletiva, então a gente vê assim, quantas pessoas se envolveram para trazer aquela ideia do autor, que talvez ele tenha construído, só tenha a possibilidade de escrever a história, mas as pessoas vão trazendo novos elementos, enfim, eu fico lembrando assim, eu adoro assistir filmes, eu tenho adorado o cinema espanhol, em especial aqui nessa pandemia, a gente aqui em casa está adorando o cinema, eu estou quase falando espanhol, tanto eu assisti filme espanhol. E a gente vê assim a perspectiva, a linguagem que eles trazem, né? Às vezes assim, um cachorro atravessando a rua, e aquilo trouxe um simbolismo para a cena, trouxe uma narrativa para a cena,
que você fica pensando que genialidade dessas pessoas que trabalham com a imagem, né, que transborda um sentido a partir de uma coisa muito simples. Então, eu gostei bastante da tua apresentação, e mais ainda porque ela é uma prática, que eu gosto muito quando as coisas são uma prática, né? Você falou 8 alunos de 40, que bom que tem 8, não é? Então, que bom que tem 8, mas claro que a gente queria que tivesse todos. Enfim, a desigualdade nessa pandemia, essa desigualdade na escolarização, ela está sendo, assim, a coisa mais triste, né, para quem pensa a educação como um lugar de inclusão e não de aumento da desigualdade. Então, quero te parabenizar e dizer que vai ser um ótimo texto para o nosso livro. Nossos estudantes aqui do projeto do GRAF estão aí, e a gente está aí com o projeto de fazer um resgate dessas apresentações que nós tivemos e colocar isso, fazer um projeto do GRAF Convida, nossas pesquisas e GRAF Convida, e isso precisa ser realmente socializado. Eu acho que o professor, como produtor de conhecimento, como autor de sua prática, é o que nós mais precisamos, né? Não é um livro didático lindo, maravilhoso, não é novas tecnologias. Claro que teus slides são lindos, eu adorei. Você conseguiu trazer para a tua apresentação essa coisa também da linguagem visual. Eu achei bem bacana. Mas fica aí já registrado, que aí você já pode ir pensando. E aí, você passou por várias questões, não é? A gente conversou no meio da semana e a gente passou por várias questões que vários de nós vivemos ou estamos vivendo ainda, né? E vamos viver, e que vão desde da percepção, do conhecimento que a gente tem efetivo e das impressões que a gente tem. Acho que isso é um aspecto muito importante para trabalhar essa grande questão, como é que a gente traz o cinema, ou, enfim, a narrativa fílmica, como você disse, para dentro da escola, né? Então, tem desde as barreiras da escolarização, como eu te disse, quer dizer, escolarizar significa submeter a um processo de pasteurização, de controle, né? Você aplica uma série de filtros, e aí a aplicação dos filtros passa não só por... O filme dura 3 tempos de aula, não pode ocupar 3 tempos de aula com isso. Há coisas mais complexas do tipo, não pode passar esse filme porque ele vai suscitar inquietações ou polêmicas, e a escola não está disponível para trabalhar isso, a escola não é esse espaço, né? Então, acho que isso é um problema grande, um macro problema que afeta qualquer coisa dentro do colégio, né? E aí você vai gerando um hábito. Quer dizer, então, se o cinema é uma linguagem mais artística, fundamentalmente, ele trabalha no espaço da fruição, que é o espaço da transgressão, da transformação da realidade, é o espaço da emoção. Opa, isso é ruim para a escola, que a escola não sabe lidar com isso. Aí o aluno, então, acha esquisito ver filme dentro do colégio. O colégio não é para ver filme. Se está vendo filme, está fazendo bagunça. Ou então está enchendo linguiça, né? É isso aí, está correndo. Né? E aí me lembrei que você começou lá um pouco depois, mas quando eu fiz o ginásio, né, que seria o Fundamental 2 de hoje, eu estudava no colégio considerado um modelo extremamente autoritário, era um colégio, quando descreve as escolas cívico-militares, é igualzinho a esse meu colégio, uniforme de milico, tudo para dentro, a diretora fazia revista nas meninas, mandava para o banheiro para ver se estava de corpete, anágua e sutiã, era para ver se a gente tinha cigarro, não é se estava fumando, se tinha cigarro, e se tivesse, tomava suspensão, perdia a prova, ia para casa, essa coisa toda. Então, este colégio, que era considerado modelo, tinha como uma das suas pièces de resistência na reunião com os pais, dizer que sempre que o professor faltava, a gente ia para a sala de audiovisual. Olha lá, era uma proposta sumida de tampação de buraco. Não vai lá para o audiovisual, e o cara passava, não era nem filme, ele passava umas aulas de francês, que eram slides, aquele projetor de slide manual, assim, naquela coisa bem primitiva. Bonjour, Aline, bonjour, Nicole, comment allez-vous, je m'appelle fulano de tal.
Então, isso era considerado um must pedagógico, uma escola extremamente avançada, porque lá em 69, por aí, 69, que eu acho que era 70, por aí, imagina, você não vai ficar à toa no colégio, fazendo bagunça na sala de aula, jogando ping-pong, o que a gente, né, levava de escondido, rede, raquete, botar naquelas carteiras, ficava tudo torto. Não, você vai para o audiovisual com um professor que vai ficar tomando. Obviamente, no audiovisual a gente fazia bagunça. Eu me esmerei na arte em botar música, samba, nos diálogos. Eu tinha Bonjour Aline, bonjour Nicole, écoutez ma chanson. Opa, mas ela não cantava, ela falava. Maman se promène avec papa, mais moi je ne me promène pas, parce que le loup est là ou le bois. Aí a gente fez um samba com isso. Aí a gente passou a traduzir sambas do português para o francês. Dormir, né? Namorar, paquerar, aquelas coisas. Então, assim, isso é um aspecto, quer dizer, há um descolamento entre vida e escola, isso é, né, quase um clichê na literatura pedagógica, e o cinema entra nessa conta, quer dizer, ou eu vou ao cinema ou vou ao colégio, né? Alguma coisa assim, eu estou no colégio vendo filme, alguma coisa está errada, né? E a coisa errada pode ser, vou ter que fazer uma prova, e que a gente já conhece bem com a literatura, né? Ah, vou ler o livro, estou aqui bem lendo o livro, fazer uma prova. Mas aí eu estou no colégio, começo a ter que fazer prova do livro, encontrar todos os advérbios do livro, dizer se o narrador está em primeira ou terceira pessoa, aí o livro fica chato. Né? Isso, então, é um macro desafio que está muito além, é uma coisa quase não, conceitual, estrutural, estruturante da escola. Né? Então, nesse sentido, não dá para naturalizar. Eu acho que a questão da Marta vai além disso, mas também não dá por isso, né? Porque a escola, isso está fora da lógica estruturante do colégio. O colégio é o lugar do seguro, é o lugar do supostamente prático. Né? Agora, tem uma outra coisa que eu queria dizer, que eu já falei um pouco, até a apresentação dos nossos extensionistas colocou em grande evidência isso. A gente está com uma condição que não tinha para a geração, digamos assim, eu não tinha de forma tão clara para a geração que não é nativo digital, vamos simplificar assim. Que condição é essa? Uma naturalização, aí sim quase, né, da sintaxe, da gramática, como disse o Marcelo, isso está internalizado. E um acesso muito grande à possibilidade de produzir o audiovisual, que não existia. O cinema era uma coisa mega distante. Eu cresci jogando bola aos sábados e domingos num clube lá, privado, ali no longínquo São Conrado, que era frequentado pelo Barreto e os seus 2 filhos, ficamos muito amigos, ele levava os filhos do Farias, então tinha um monte de cineasta lá. Eu me lembro da gente ver aquele aparato todo, uma máquina de Super 8, se você chegasse perto de uma máquina de Super 8, você tomava um esporro monumental, menino não chega perto, entendeu? Se você segurasse um rolinho de fotograma, você podia ficar de castigo uma semana, porque havia o perigo de ver lá o filme. Então, assim, o cinema era uma coisa mágica que brotava nas telas e que a gente, às vezes, via um set de filmagem na rua, mas era muito raro. Né? E hoje em dia, não, qualquer um faz o seu filme, as pessoas se filmam o tempo inteiro. Então, acho que você está, o que o Marcelo falou, que eu também acho que comentei contigo, no colégio, quando começou a aparecer um pouquinho, gente que tinha uma câmera e tal, eu passei a explorar isso. Faça um filme. Faça, mas não era nem por questão do filme, era questão com a notícia, que me incomodava muito, essa ideia de que a notícia é alguma coisa que brota porque foi assim e tinha que ser noticiado aquilo. Eles não veem todo um processo de que foi escolhido o fato, foi trabalhado, editorializado, né? Então, assim, pega lá um evento no colégio e vai filmar o colégio e depois você faz uma matéria. E aí eles sentiam na pele o que é ter filmado de um certo ângulo, ter escolhido certas cenas. E eu acho que isso hoje está à mão, mesmo para as populações. Sempre haverá, né, infelizmente, por um grande tempo, sinto constatar isso no Brasil, uma grande diferença, né, de acesso aos bens culturais, materiais, simbólicos e tal. Mas, hoje em dia, essa diferença não impede, como não impediu os nossos extensionistas, por exemplo, de criarem coisas incrivelmente legais, bem acabadas, bem feitas, criativas. Então, é o que a gente tem, essa semana mesmo que passou, uma orientanda minha defendeu uma monografia
sobre a questão do capital cultural e as dificuldades de leitura e escrita dentro da universidade, que é uma constante. Eu acho que isso, com relação ao uso da tecnologia, não existe, né? Eu estou agora, semana que vem, começa o nosso período letivo excepcional, que é todo na modalidade remota. Eu estou, provavelmente, apanhando muito mais para me adaptar a isso do que os meus estudantes. Eles são muito mais ambientados no mundo virtual do que eu, né? E eu acho que isso é uma condição que a escola não experimentou ainda. É uma condição nova para a escola. Então, o cinema era um negócio mágico que estava sob o domínio, vamos dizer assim, da indústria do cinema, né? E você ia lá como um consumidor. Hoje em dia, você tem uma possibilidade muito, muito ao alcance de todos de fazer o filme. Então, eu acho que investiria nos curta-metragens, né? Até porque os longa-metragens, além da questão do jovem, né, no momento dele ficar 1 hora e tanta vendo, ele fica esses filmes hipnotizantes, tipo Velozes e Furiosos, essas coisas, né? Que não, então, assim, isso é uma outra coisa também da linguagem que eu queria, a última coisa que eu vou dizer, que eu queria colocar. Eu tenho um trabalho publicado lá na revista Teias da UERJ, que é sobre articulação palavra-imagem, que eu acho que a escola não trabalha isso, deveria trabalhar, então. Na verdade, é uma articulação de linguagens, mas o cinema comercialzão é um cinema que já vem visto, é o que eu acho. Você não precisa ver o cinema, não precisa encontrar nada dele, não. O cara tem a cena é sublinhada pela fala, e a fala é sublinhada pela trilha sonora, entendeu? Então, assim, ó, agora é para chorar, agora é para rir, agora é para você ficar com medo, agora não tem o que fazer, é o cinema da zona de conforto, do clichê e tal, o cinema comercialzão. Por isso, também a gente procurar um pouco, não é que o cinema tenha necessariamente que ser outra coisa, de que é um cinema que estimula pouco o desenvolvimento de um olhar. Inclusive, na pedagogia, eu trabalhei muito tempo com a disciplina de educação e comunicação. Aí eu levava, assim, tinha 3 filmes, 3 das 15 aulas a gente trabalhava filmes. Eu não tinha nenhuma chance, mesmo tendo videolocadora, nem todo mundo conseguia alugar. Então, tinha os filmes que eles ficavam baratinados, e filmes não são nem tão cabeça assim, tipo Bagdá Café, né? Que é um filme lindíssimo e tal, mas que não é um filme fácil, que não está dado. É um filme meio exótico, meio freak, né? Tem um outro que também não fez muito sucesso, mas que era bom, que é o Denise Está Chamando, né? Que é uma pessoa que tenta organizar uma festa, mas ninguém se encontra, né? Tem também o Truman, aquele com Jim Carrey, né? Que o Truman é uma pessoa cuja vida é toda ela um reality, né? Só ele não sabe disso, né? A vida inteira dele. Então, assim, a gente ficava vendo, e as pessoas veem aquilo só, mas ele tem esse tipo de coisa, né? Quer dizer, pode ter um filme que não tenha fala o tempo inteiro, pode ter um filme que seja belamente contado, uma história só, por exemplo, com um bom aproveitamento do cachorro atravessando a rua, como falou a Rejane. Pode, existe, tem. A gente precisa também, acho que a escola tem também um pouco que mostrar isso para eles, né? Sem nenhum sentido ideológico, doutrinário, agora eu vou te mostrar o que é bom. Mas, assim, abrir outras possibilidades. E acho que eles próprios fazerem, colocar, quando dava aula de redação, gostava muito de desafios do tipo, você vai contar uma história, não pode usar aí, não pode usar quando, não pode usar de repente. Ô, professor, tirou todos os meus apoios, então te vira. Não pode usar essas 3 palavras. De repente, você vai contar um filme, mas não pode usar... não pode usar não pode usar mais do que tantas palavras. Você tem que botar eles para fazer a coisa, eu acho que é muito interessante. É isso que eu queria reforçar. Desculpa aí que eu falei para caramba. O baile do Fellini, né? Tem um outro também, que chama-se Barack, se eu não me engano, que é um filme australiano, que são 4 horas de filme, não tem uma única palavra, né? Mas esse aí já é muito pesado. Né? Acho que eu queria centrar isso, quer dizer, a ideia de que... Eu vou só ilustrar a sua fala, né, que isso foi perfeito, né, como disse a professora Rejane, como falou, foi exceção ele falar bem, então hoje foi outra exceção, mas só para ilustrar aí a sua fala, como a gente ainda precisa romper muitos paradigmas, sobretudo nessa questão de que o aluno faz. Recentemente, agora, nesse primeiro trimestre do ano,
uma das atividades, né, previstas, né, no planejamento era trabalhar o gênero terror. E aí uma das turmas da minha série me contou que eles tinham feito no 5º ano com um professor um filme de terror. Eu falei, cara, é isso, traz esse filme para mim, manda para mim e vamos começar a trabalhar. E aí eu combinei com eles, com essa turma, e eles fizeram o planejamento da unidade terror junto comigo, desde a apresentação do filme deles, qual seria o texto para a gente introduzir. E o senhor sabe que eu ainda tive que responder uma família, como assim? Eu estava fazendo, a família mandou para a ouvidoria da escola, como num momento de pandemia, eu estava trabalhando terror e ainda por cima, partindo, não eu, a professora, a fazer o planejamento, mas eu estava pegando o planejamento de aluno do 5º ano. E eu tive que redigir lá, apropriar tudo, por que eu estava usando, por que de onde tinha partido. Então, assim, esses paradigmas que a gente precisa romper, mas para mim foi indiferente. Eu escrevi lá, respondi à família, a escola também me apoia. Mas, assim, como eu digo, eu ganhei o ano porque, ao final, a turma chegou para mim assim, poxa, professora, agora, depois de estudar isso tudo, de ver isso com você, a gente poderia ter feito muito diferente esse filme. Eu falei assim, não, no 5º ano você fez de acordo com o que era para o 5º ano. Estava ótimo. Agora você tem uma outra leitura, uma outra condição, você pode fazer outro. Aí o nome do filme era O Livro Vermelho. Eu falei assim, então, pode ter Livro Vermelho parte 2? Quem sabe? Né? Ninguém Mas questionou o Livro Vermelho como uma ameaça comunista, não, né? Ainda bem que Sem não, saber. porque eu já tinha respondido isso também este ano, que eu fui pegar uma página de jornal, porque, gente, para mim não dá para dar aula, falar de gramática sem ter a prática do cara que ele vai olhar na rua quando ele sair e ver o que ele está vendo na sala de aula. Aí eu fui pegar a página de jornal, um jornal até antigo, hein, nem recente, mas era um jornal. E tive que responder também na ouvidoria que eu estava fazendo propaganda política na aula. Mas faz parte. Faz parte. Olha, a Marta mandou para nós aqui no WhatsApp, eu não sei compartilhar, a referência do que ela citou. Ela falou aqui no chat que ela botou lá no grupo, né? Eu vou ver sim. Mas como há pessoas na sala que não são Sim. do WhatsApp, a palestra chama-se No Set de Filmagem com Paulo Freire, da Educação Libertadora ao Cinema Crítico Libertador. É só botar lá, Festival do Conhecimento UFRJ. E aí procura, No Set de Filmagem com Paulo Freire, que está lá o material. Tem uma coisa eu vou também tentar disponibilizar. Que é muito interessante, foi a professora Libânia Xavier até que me passou, eu não tenho mais, é um artigo de uma norte-americana, se eu não me engano, chama-se Hollywood vai ao cinema, que é o contrário, é como a escola, Hollywood vai à escola, desculpa, como a escola é retratada nos cinemas hollywoodianos. Então, há vários filmes, desde o célebre ao Mestre com Carinho, não é? Mas tem um com do Imperador, esqueci como é, o Jogo do Imperador, se eu não me engano. E tem um que eu usei bastante com a pedagogia, que é O Homem Sem Face, que é um filme com Mel Gibson. Já usei. Né? Tem o Mr. Holland, que é com o Richard Dreyfuss, que ele é um compositor e que quer dar aulas para poder ganhar dinheiro e tal, né? E aí ele acaba tendo que se dedicar ao magistério, descobre isso, né? Que não dá para ser um bico magistério. Tem uma cena antológica que ele entra na sala, ele é novo na sala de professor, e aí, quem você é? Ele diz, não, eu sou compositor, estou compondo a sinfonia, e eu estou trabalhando aqui para ganhar um dinheirinho, e todo mundo olha para a cara dele, como que ele espera só para você ver que não vai dar certo nessa perspectiva. Que são filmes mais conhecidos, né? Que trabalham, mas é interessante para ver o outro lado, quer dizer, como é que o cinema trata, não é, trata do... Ela faz lá uma análise, a autora faz uma análise, se você se interessa pelo tema, é o outro, o olhar do cinema para a escola, né?
quer dizer, o que ela Deve acha ser da bastante história. interessante, não Brasileiros conheço. bons também, né? Tem filmes brasileiros bons. Aqui, ó, alguém botou aqui, foi Marta. Ela botou aqui, botou o link e tudo. A Simone No botou o link, tá 7. vendo? A Marta escreveu, e é o que eu teria feito. A Simone já botou o link direto. Será que é esse? Botou o link direto. Tá Eu bom? vou ver isso direitinho aí. Tá bom, pessoal. Eu acho que a gente está aí se aproximando do encerramento. Eu vou perguntar à nossa convidada de hoje se ela quer falar alguma coisa para encerrar, Não, fazer na verdade, eu quero só agradecer, né? Assim, como eu digo sempre, para mim é, é, é muito emocionante fazer parte do GRAF, porque a gente sai de lá, tanto quando era presencial quanto agora, nos nossos encontros, a gente sai bastante, assim, motivado, renovado, e assim, animado mesmo, de dizer assim, é isso, eu estou no caminho certo, eu fiz as escolhas certas, né, porque estar na sala de aula hoje não tá fácil para ninguém, né, porque a gente está, principalmente no momento atual, né, com o governo atual, mas é muito bom estar com, parece a Xuxa, né, mas é bom estar com vocês sempre, né, muito legal. E como eu já falei, tive a oportunidade de falar para a professora Rejane, a Alice aí, a participação especial da Alice, como eu já tive a oportunidade de falar para a professora Rejane, né, eu me sinto muito responsável, assim, um respeito muito grande que eu tenho por esse grupo, e foi a minha preocupação quando eu falei para ela, professora, primeiro eu não quis mandar para o professor Marcelo, porque eu falei, nossa, está cheio de coisa para assinar, para ver, eu vou atrapalhar ele com isso, e aí falei com a professora Rejane, falei, Rejane, dá uma olhadinha, né, porque ela, que isso? Eu assim, não, gente, é muita responsabilidade, o grupo merece, não, eu fui acolhida com tanto carinho, com tanto, por favor. Então, realmente, assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo, o carinho de vocês, a acolhida, tudo que eu aprendo com vocês, porque tem horas que eu me sinto uma taquígrafa, né? Anoto tudo para não esquecer de nada, né? Porque é essa injeção de ânimo mesmo, né? Para a gente se sentir renovada. Ótimo. Olha, nós também agradecemos muito por você estar no nosso grupo, ter feito uma apresentação compartilhada. Não, assim, é o mundo da ciência, né, do estudo, do saber, ele tem uma glamorização para efeito externo, mas ele é um mundo humano também, tem muita mesquinharia dentro dele, tem muita trairagem, né, tem muito golpe sujo, pessoas que não falam o que pensam para que as suas ideias não sejam roubadas, né? Eu me lembro sempre um amigo do meu irmão da área de zoologia que estudava macacos, aí tempos depois ele falou, não, agora eu estou estudando esquilo. Eu falei, não, por que mudou? Não, porque macaco tem muita gente estudando, fica um roubando o trabalho do outro. Esquilo só tem 3, então a chance de eu ser roubado é brincadeira, mas é verdade, né? Então, isso eu acho que é um grupo onde a gente tem uma franqueza, né, uma honestidade intelectual, a gente assume que precisa uns dos outros, né, para melhorar a nossa, se humanizar mais, né, melhorar a nossa prática, melhorar a nossa visão de mundo, nossa saúde, não é? Então, isso é muito legal. Olha, foi recolocado aqui o link para o formulário. Sim, formulário do envio. Para envio para aqueles que quiserem certificado de participação. E eu achei também, agora, a partir dessa gravação, Rejane, mais ela do que eu, mas vamos dizer, nós dois que estamos há mais tempo, a gente não tem conseguido deslanchar, quer dizer, ela que é mais entusiasta, eu que sou mais para trás, a história de um lugar, né, que seria o site. A gente tem o site, esse site está lá meio abandonado, a gente não alimenta. Mas eu penso que a gente agora possa ou fazer isso, ou abrir outros canais, sei lá, um canal do YouTube, porque esse material sendo gravado, das nossas conversas, ele pode ser um material muito legal para outras pessoas, outros pesquisadores, não é? E tal. Isso é uma ideia que eu estou lançando para a gente pensar, não vamos resolver isso agora, né? Uma ideia que pode
trazer... Na verdade, tem uma novidade hoje sobre, né, Luciene? Uma novidade sobre isso, não é? A Luciene conseguiu transmitir hoje, né, Lu? Assim, hoje não foi sem... Não, foi só um teste, né? Foi só um teste, a gente conseguiu, mas ainda tem que resolver uns problemas técnicos. Tipo áudio. Depois vai ter que fazer a vaquinha para comprar o pacote Prime. A gente vai gravar, entendeu? Mas já tem um canal, viu? Já tem. Que beleza. Já criou o canal do Gráfico, já está lá. E já está, assim, uma parte dessa apresentação de hoje que a Luciene conseguiu transmitir. Muito bom. Que foi, então, a gente quis falar para não ter a pressão, né, Lu? Que outra vez ficou a pressão. Então. Mas teve uns problemas de áudio, ainda preciso aprimorar um pouquinho mais. Vocês sabem que a Luciene é jornalista, deixa eu entregar ela aqui, a primeira graduação da Luciene é jornalismo. Não é bem técnica de transmissão, né, mas é jornalista. Mas você também tem uma formação em mídia, como é que é o seu mestrado? Mídia e conhecimento, na área, eu fiz num centro tecnológico o mestrado, é verdade. Não, eu mas lá para cá as coisas mudaram muito. Me lembrei agora que nós fizemos, a TV Educativa tinha uma série chamada Atenção Professor. Passava de segunda a sexta, cada dia era dedicado a um segmento, né? Acho que do ensino superior era quinta. No sábado, eles passavam tudo, de tarde. E nós fomos gravar, mas era em 1985, né? Tá certo? Então, é assim, senta aqui, você não pode olhar para lá, não pode falar para cá, não pode bater com a mão na mesa, não pode... As pessoas ficavam feitas umas estátuas, já falando assim, parecia múmia paralítica, todo mundo, né? Era uma coisa medieval. Eu fiz o curso da Multirio para gravar aulas, né? Terminei ele semana passada, aí tinha que mandar um trabalho, tinha que fazer um vídeo. Nossa, foi fantástico, porque cada dica, assim, simples, né, de arranjo de gravação e tudo, eu acho bem bacana. Assim, a gente não tem muito tempo para se dedicar para aprender essas coisas, porque elas não são tão fáceis, né? A minha estratégia... Agora eu e a Luciene vamos fazer um de transmissão. A minha estratégia é dar aula... Ele já estava avançado. Eu imagino que a câmera é uma pessoa, uma turma inteira, e dou uma aula para ela, assim, né? Negócio meio de maluco. Não, então, a outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que está sendo muito acertada essa nossa... mas eu não sei se a gente já tem os próximos, né? Quem são os próximos? Eu fiz um contato com a Marcela Lemos, que é professora da UF, e que ontem mesmo, ou anteontem, fez uma live. O CT, o Centro de Tecnologia, tem uma coisa chamada Clube da Escrita. Aí eles ficam convidando pessoas, até tem um que eu assisti, de um Robson, é um professor da PUC de Minas, que fez uma palestra sobre bloqueio de escrita acadêmica. Depois eu vou botar no grupo aí o link. E a Marcela foi lá ontem, anteontem, falar de resumo científico, mas ela tem um estudo de escrita acadêmica, que foi a tese de doutorado, muito interessante. Eu estou querendo há um tempo trazê-la para falar disso, né? Só que a gente teve recentemente a Vitória, né, cujo tema também era esse e tal. Mas ela super topou. Não, claro, eu vou, que ótimo, pode marcar. Tem essa... Não sei quem mais que a gente tem, de dentro e de fora aí na nossa lista. Mas é para bom a gente organizar aí, não é? Qual é? Porque não tem o próximo encontro ainda, ou já tem? Tem, sim, tem o próximo encontro, eu tenho que comentar com vocês. Seria dia 28, mas para a gente organizar de 15 em 15, vai ser dia 4. Okay. Eu e a Arlene, os nossos extensionistas já estão providenciando a divulgação, que é sobre alfabetização em casa. Através de aulas remotas. É 2 experiências de 2 mães, professoras, pesquisadoras, acompanhando 2 crianças que vocês não conhecem. E não, aí tem que é membro honorário do Gráfico. Já é um mascotinho. E a gente escreveu um artigo juntas, já está pronto, nós estamos vendo aí para que revista enviar. E a apresentação ela vai ser em cima desse artigo, que depois vai ser até bom, a gente pode mandar para vocês opinarem e pode até mexer. Então, ficou para o dia 4 de manhã, tá? Às 10 horas. Às 10 horas. Eu vou passar um link aqui
que vai... É um link feio, tá? Mas é um link que dá acesso ao canal do Graf, que tá essa tentativa, tá, Del? Ela não tá assim inteira, porque a Luciene foi tentando fazer, a gente foi vendo se ajusta. Mas se vocês já quiserem se inscrever no canal, não tem nada, né? Não tem nada nesse canal. A gente vai começar a fazer esse canal. É um canal aberto, né? É um canal todo desconstruído, não tem nada. Desconstruído, né? Desconstruído. Tá bom? Então é dia 4, a gente vai enviar aí E podem pensar num próximo evento, quem se dispõe, quem tem uma sugestão, que a gente ainda não tem nada programado para depois. Eu tenho essa colega na fila. Posso fazer a data 14, 11, 18, né? Seria 15 dias. Posso programá-la e pedir para ela relatar a pesquisa dela, muito interessante, que ela fez. Seria ótimo. Estudantes e tal. É diferente do que fez a Vitória. Tá bom, vou falar com ela, ver se ela topa. O de vocês vai ser de manhã ou de tarde? Vai ser de manhã, que hoje está sendo à tarde, próxima de manhã. Então, 18 à tarde, eu falo com a Marcela. Tá Esse bom. negócio da desconstrução, só para terminar com a historinha, eu fui almoçar no Gula Gula e o prato incluía uma sobremesa. Quais eram as opções? Não sei o que, Charlotte desconstruída. Aí veio a Charlotte desconstruída e eu falei para a moça, olha só, a culinária francesa passou anos, séculos, para consolidar uma coisa que consiste basicamente em empilhar camadas. Você desempilhou, não é mais Charlotte, você não desconstrui a Charlotte, dá outro nome, né? Tem que dar outro nome. Charlotte desconstruída é muita cara de pau, né? Por exemplo, Charlotte que não deu certo, pode ser, né? Charlotte que quebrou no meio, ok. Então, o nosso canal é um canal... não, o nosso canal é a Charlotte... Um canal aberto em construção. A Charlotte era desejada. Que nem o site do Caetano. Entendeu? É porque foi... Não era isso? Charlotte foi a intenção. Oi? Charlotte o quê? Charlotte, porque foi a intenção dela. Foi a intenção, mas aí, como não saiu... Né? Eu entendo o conceito do desconstruído, né? Mas que Tadinha. Ela manteve fiel, né? A pessoa passa anos, aquela coisa, não, se puser exatamente essa espessura, exatamente tanto tempo, desse jeito, outro vai lá, desmonta e... O Charlotte desconstruída. Vamos agradecer as pessoas que vieram pela primeira vez, estão se despedindo aí. Tchau, gente, obrigada. Gisela. O Graf, ele desencaminha também, mas às vezes é bom. Verdade. Eu só queria dizer mais uma vez às pessoas que estão vindo que elas podem e devem também intervir, falar, fazer perguntas, bota no chat, tá? Para a gente poder também dinamizar um pouco mais, tá? É uma reunião do Graf, a gente nem fazia aberta ao público, agora faz, mas, poxa, sintam-se à vontade para falar também, tá? Então, tá bom. Tá bom, gente. Olha, um beijo, bom final de semana. Um beijo a todos. Fiquem bem. Tchau, obrigada mais uma vez. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Saudades.